Talvez o problema não seja falta de esforço, e sim falta de direção na vida. Muita gente trabalha duro, se sacrifica, corre o dia inteiro e mesmo assim sente que a vida não sai do lugar. Se você se esforça, mas não vê progresso, isso não significa que você é fraco ou incapaz. Significa apenas que está andando sem um compasso interno. E isso quase ninguém te explica. No estoicismo moderno, esforço sem direção é só cansaço acumulado. Vivemos num mundo barulhento, cheio de opiniões, estímulos e distrações. Todo mundo quer resultado rápido, mas poucos desenvolvem clareza mental para decidir com consciência. A maioria vive reagindo aos problemas, às emoções e às circunstâncias, em vez de conduzir a própria vida. É aqui que a maioria se perde. Vive no automático, toma decisões no impulso e depois tenta entender por que tudo parece fora de rumo. Princípios guiam quando emoções confundem, mas quase ninguém constrói esses princípios. O estoicismo, na prática, surge justamente como esse guia interno, não como filosofia distante, mas como um manual simples de controle interno, governo interno e disciplina estoica. Os estoicos não buscavam conforto, buscavam viver com propósito, força mental e vida com direção. E quando você entende isso, algo muda. O caminho certo deixa de ser uma dúvida externa e passa a ser uma decisão interna. Segura essa ideia, porque as próximas práticas mostram como sair da confusão mental e assumir de vez o comando da própria vida. Talvez o problema não seja a falta de esforço, e sim onde esse esforço está sendo colocado. Ele observa que muita gente gasta energia tentando mudar pessoas, convencer quem não quer ouvir ou sofrer por situações externas que fogem totalmente do controle interno. Se você sente que está perdido, muitas vezes não é por falta de capacidade, mas por estar brigando com o vento. No estoicismo, na prática, isso é comum, viver reagindo em vez de decidir. E é exatamente aí que a clareza mental começa a escapar. Poucas pessoas percebem isso, mas a vida funciona como uma vela, não como um remo. Remar contra o vento cansa, frustra e não leva muito longe. Ajustar a vela muda tudo quando você entende. A filosofia estoica ensina que tudo se divide em duas partes bem simples: o que depende de você e o que não depende. Quando alguém tenta controlar o incontrolável, perde força mental e direção na vida. Quando aceita essa divisão, começa a viver com propósito e mais leveza. Aqui está o erro silencioso: confundir responsabilidade pessoal com controle total. O mentor estoico lembra que decisões, postura, disciplina estoica e esforço diário sempre dependem de você, mesmo quando o cenário é caótico. É assim que o governo interno se fortalece e a vida com direção deixa de ser teoria. Direção vem de dentro e o caminho certo começa no controle interno. Guarda essa parte, porque no próximo ponto ele vai mostrar por que viver à mercê do humor pode destruir tudo isso sem você perceber. Se você se esforça, mas não vê progresso, presta atenção nisso. Muitas vidas são guiadas pelo humor do dia, não por princípios estoicos. Um dia, a pessoa acorda motivada, no outro desanimada. Num dia, promete disciplina diária, no seguinte, negocia consigo mesma. O estoicismo moderno observa isso com clareza. Emoção muda, mas quem vive com direção precisa de algo mais firme. É aqui que a maioria se perde, vivendo nesse sobe e desce emocional sem perceber. Princípios existem justamente para os dias em que a motivação não aparece. Isso quase ninguém te explica, mas construir a vida baseado no humor é como dirigir sem volante. O mentor lembra que ninguém confiaria um carro a alguém que vira conforme sente vontade. Então, por que confiar à própria vida? A filosofia estoica ensina que princípios funcionam como trilhos. Eles mantêm o caminho certo mesmo quando a paisagem emocional muda. Quando emoções confundem,
Princípios guiam. E é assim que o autocontrole emocional começa a substituir o caos interno por clareza mental. Na prática, isso significa criar regras internas simples e inegociáveis. O que você aceita, o que não aceita e como age mesmo quando não quer. Pode ser decidir treinar mesmo sem vontade, estudar 20 minutos por dia ou não reagir no impulso a provocações. Essas pequenas escolhas conscientes constroem domínio próprio e maturidade emocional. Não é sobre controlar o mundo, é sobre se governar. Segura essa ideia, porque no próximo ponto fica claro como decisões de curto prazo sabotam silenciosamente a vida com direção. Se parece que sua vida está fora de rumo, talvez o problema não seja a decisão errada de hoje, mas a soma das escolhas fáceis de ontem. O mentor estoico observa que muita gente busca alívio imediato e chama isso de viver, quando na verdade está apenas adiando o preço. Isso muda tudo quando você entende que cada escolha é um voto silencioso para a pessoa que você vai se tornar. No estoicismo, na prática, não existe decisão neutra, só decisões certas ou atrasos disfarçados. É assim que muita gente acaba vivendo no automático, sem perceber. Aqui está o erro silencioso: trocar a dor do esforço agora pela dor do arrependimento depois. O estoico escolhe a dor do treino hoje para evitar a dor da fraqueza amanhã. E essa lógica vale para hábitos, relacionamentos e uso do tempo. Ler 20 páginas por dia, por exemplo, pode parecer pouco, mas livros como Meditações ou Sobre a Brevidade da Vida moldam força mental no longo prazo. A disciplina estoica ensina que o futuro é construído em silêncio, decisão por decisão. Vida com direção exige paciência estratégica. Na prática, antes de decidir, ele sugere uma pergunta simples: isso me aproxima ou me afasta da vida que quero construir? Essa pergunta filtra escolhas conscientes, desde aceitar um convite até reagir a uma provocação. Poucas pessoas percebem isso, mas pensar no longo prazo é um ato de responsabilidade pessoal. Quem se governa não se perde, mesmo quando o caminho parece lento. Guarda isso, porque o próximo ponto mostra por que o desconforto costuma ser o sinal mais honesto de crescimento pessoal. Talvez o problema não seja a falta de capacidade, mas a fuga constante do desconforto. O mentor observa que muita gente abandona o caminho certo no primeiro sinal de esforço, confundindo dificuldade com erro. Se você sente que está andando em círculos, quase sempre é porque evita decisões difíceis e mudanças necessárias. No estoicismo moderno, o desconforto não é inimigo, é aviso de ajuste. É aqui que a maioria se perde, buscando conforto em vez de direção na vida. Poucas pessoas percebem isso, mas toda bússola aponta para o norte, mesmo quando o caminho é íngreme. A filosofia estoica ensina que crescimento pessoal raramente vem embrulhado em facilidade. Ele vem disfarçado de incômodo. Treinar quando não quer, estudar quando a mente pede distração ou ficar em silêncio quando o impulso é reagir, são exemplos claros disso. A disciplina estoica fortalece o foco interno e constrói força mental aos poucos. Quem entende isso sai da confusão mental e começa a viver com clareza. Na prática, aceitar o desconforto significa fazer o que precisa ser feito, não o que é agradável no momento. É levantar mais cedo, cumprir combinados consigo mesmo e sustentar escolhas conscientes mesmo sem aplauso. Isso constrói autocontrole emocional e um respeito silencioso que não depende de aprovação externa. Princípios guiam quando emoções confundem, e o caminho certo raramente é o mais confortável. Segura essa ideia, porque no próximo ponto entra a prática mais ignorada de todas, aquela que mantém a vida com direção no dia a dia.
Se tudo parece confuso por dentro, talvez o problema não seja o dia difícil, mas a ausência de revisão. O mentor observa que muitas pessoas vivem no automático, deixam os dias passarem e se espantam quando a vida sai do caminho certo. Sem pausa para refletir, erros se repetem em silêncio e decisões erradas viram padrão. No estoicismo, na prática, viver sem revisão é abrir mão da clareza mental. Direção na vida exige consciência diária. Isso muda tudo quando você entende que uma vida sem revisão é como um barco sem mapa. Ele até anda, mas não chega. A filosofia estoica ensina que olhar para si mesmo com honestidade é um ato de força mental, não de culpa. Perguntas simples: o que fiz bem hoje, onde errei, o que posso ajustar amanhã, ativam o controle interno. Poucas pessoas percebem isso, mas esse hábito sustenta o governo interno mesmo em dias caóticos. Quem se observa, se corrige. Na prática, essa revisão pode levar 5 minutos antes de dormir, longe do celular e do barulho externo. Anotar um acerto, um erro e uma decisão consciente já é suficiente para sair da confusão mental. Essa disciplina diária constrói maturidade emocional e mantém a vida com direção sem esforço exagerado. Não é sobre controlar o mundo, é sobre se governar todos os dias. Guarda essa parte, porque agora tudo o que foi dito começa a se conectar de forma clara. Agora, presta atenção nisso. Conhecimento que não vira ação, vira peso mental. Essas práticas estoicas só funcionam quando saem da cabeça e entram na rotina. Diferenciar o que depende de você, viver por princípios, pensar no longo prazo, aceitar o desconforto e revisar a própria vida não são ideias bonitas, são ferramentas de governo interno. Se você aplicar de verdade, a vida com direção deixa de ser promessa e vira consequência. O caminho certo começa no controle interno, sempre. Então a pergunta é direta: o que você vai mudar hoje, na prática? Qual decisão você precisa tomar que vem adiando? Onde você ainda está reagindo quando poderia estar escolhendo com clareza? Poucas pessoas têm coragem de se fazer essas perguntas, mas é exatamente aí que nasce a maturidade emocional. Quem se governa não se perde, mesmo quando o mundo continua caótico. Direção vem de dentro, e ninguém pode fazer esse trabalho por você. Se esse conteúdo fez sentido, faz um compromisso agora. Comenta aqui: eu escolho viver com direção. Não é só engajamento, é identidade. Se compromete nos comentários, escreve isso como um pacto com você mesmo e faz esse compromisso público. E se você quer continuar aprendendo práticas estoicas para fortalecer sua força mental, sair do automático e viver com propósito, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, o foco é claro: menos ruído externo, mais domínio interno.